Olá pessoal, que Deus abençoe em nome de Jesus a vida de vocês. Vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 20. Amém? Aqui nós vamos falar da guerra contra as nações vizinhas, né? Aqui vem mencionando que quem liderava aqui o povo de Deus era Josafá, que era um homem de Deus que estava fazendo a diferença, né, perante a comunidade de Israel. E aqui nós vamos ver, né, que vamos ver a fraqueza do homem, mas a partir do momento que o homem ele reconhece a pequenez dele, reconhece que ele nada pode sem o Senhor, ele acaba se rendendo ao Senhor, se curvando ao Senhor. Era um rei que tinha seu exército à sua disposição, né? Mas ele entendia que diante de uma batalha, se o Senhor não estivesse à frente dessa batalha, eles não teriam êxodo, eles teriam os homens dele que estavam à frente guerreando, poderiam muitos morrer. Mas com a direção de Deus, com a sabedoria de Deus, né? Com Deus na frente, o Senhor lutaria por eles, o Senhor diria o momento certo deles agirem, né? E Josafá, ele não agiu na carne, ele agiu no espírito, ele levou para Deus as afrontas dos adversários que queria tomar o lugar onde eles estavam, né? Então, ele sentiu o quê? Vamos lá no versículo 1. Depois disso, o exército dos Moabitas, dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Nós estamos lendo aqui que os inimigos declararam guerra contra Josafá. O Josafá, ele não correu atrás das lutas, não correu atrás dos inimigos. Ele estava no habitat dele, cuidando do povo de Deus, e os adversários queriam atacá-lo, queriam se opor contra ele. E o que ele tinha que fazer agora? Ele tinha que levar para Deus. Por quê? Porque ele não correu atrás, mas se o desafio está vindo, se as lutas estavam vindo, ele tinha que enfrentar. O Senhor, o nosso Deus, ele não nos deu um espírito de covardia, né? Deus nos fez para ser corajosos, para enfrentar as adversidades de frente, mas não com a força humana, mas com a força de Deus. Não é verdade? Aqui ele sabia que era com a força de Deus que ele iria vencer. É claro que ele é humano. Ele vem mencionando aqui que essa informação chegou até ele, né? E ele fez o quê? Ele ficou amedrontado, né? Porque ele sabia que o que estava vindo sobre ele era o exército dos Moabitas, os Amonitas e alguns Meunitas se declararam guerra a Josafá. Era três exércitos, né? E a quantidade era grande, né? E então ele temeu ali um pouco, mas ele levou para Deus. Ele expressou para Deus em oração, né? Aqui mostra, né, que ele levou para Deus o impossível que ele estava vivenciando ali, que ele não poderia conter com tudo isso, e entregou para Deus. E entregue para Deus é causa para Deus guerrear, para Deus agir, tomar frente da batalha, né? E nós sabemos que nós hoje também não é diferente, que nós estamos vivenciando, né? Porque cada um de nós temos uma luta, temos umas adversidades, né? E se a gente não tivermos firme, entrosado nas coisas de Deus, na palavra de Deus, quando o dia mal vier, a gente vai fazer o quê? Vai se esconder na caverna. A gente não vai colocar nossa fé em ação. E quando a gente coloca a nossa fé em ação, a gente já está chamando à existência aquilo que não existe
como se já existisse, não é verdade? Então, o impossível ali ele não sabia o que fazer, mas Deus saberia o que fazer, né? Então, tem coisas que não está no meu alcance, mas ao alcance de Deus. É Deus que vai decidir, é Deus que vai trabalhar, é Deus que vai fazer, né? O que ele tinha que fazer depois que orou, que apresentou para Deus, era confiar que agora a batalha não era mais dele. Ele só tinha que obedecer às ordenanças do Senhor para que pudesse ter êxodo no que o Senhor ia estar falando que ele deveria fazer, né? E aqui vem mencionando assim, ó, Josafá ficou amedrontado com essas notícias e pediu orientação ao Senhor, ordenou um jejum em todo Judá, né? Os habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor, né? Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá, de Jerusalém, frente ao pátio novo do templo do Senhor, orou o Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governa todo o reinado da terra, és forte, poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Né? Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou? Ele apresentou para Deus, ó Senhor, as afrontas dos adversários tá grande, eles estão querendo vir aqui, entrar aqui nesse lugar, mas não foi o Senhor que expulsou, né, eles daqui, esses habitantes dessa terra, né? Não foi o Senhor que deu para o povo de Israel essa terra? Não deste essa terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão, teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra do teu nome. Ou seja, aqui está construindo, foi construindo, né, o templo, aonde eles adoram, onde é o habitar do seu povo. O que eles vão fazer aqui com esse templo, esse lugar que o Senhor já deu a eles? O Senhor vai deixar os adversários tomar posse e chegar aqui, nos expulsar, nos envergonhar aqui nesse lugar, né? Ele estava apresentando para o Senhor, né? Vem dizendo assim: se enfrentamos alguma calamidade, como guerra, praga, fome, nos colocaremos em tua presença diante desse templo, onde o teu nome é honrado. Ou seja, a oração que Salomão fez nesse lugar, consagrando ao Senhor, consagrando esse lugar, né? É um lugar de honra, é um lugar que tem a presença de Deus, né? Nós estamos clamando aqui ao Senhor nesse lugar e foi orado a Ti, que cada pessoa que orasse, que clamasse o Senhor ia ouvir estando nesse lugar, né? Ele apresentou para o Senhor e disse que quem invocasse, quem buscasse o Senhor nesse tempo seria ouvido. Então, Deus, ouve a minha oração, em outras palavras. Agora vê o que fazem o exército de Amon, de Moabe, de Monte Seir. Tu não permites que os nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não destruíram. Vê como nos retribuem, vieram nos expulsar de nossa terra, Senhor, que nos deste por herança. Ó, como é que pode? O inimigo quer roubar o que é nosso, né? Ou seja, isso não pode acontecer. O que o Senhor dá, prevalece. O que o inimigo dá, ele arranca, ele tira. Mas o que o Senhor dá, tem a bênção do Senhor. Não é arrancado de volta pelo inimigo. A do Senhor é permanente. A que o adversário dá, a que ele rouba, não é permanente. Então ele apresentou para o Senhor: não temos força para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar, Senhor, né? São muitos adversários contra nós. Como que o Senhor vai fazer neste momento? Qual a orientação do Senhor para que possamos agir? Porque só o Senhor sabe o que está acontecendo, só o Senhor sabe como vamos fazer diante desses levantes, dessas perseguições. Aí ele vem ainda dizendo assim: olha,
não sabemos o que fazer. Senhor, é o Senhor que vai dar aqui a palavra, vai nos instruir o que devemos fazer. Por quê? Porque na verdade não sabemos o que vamos fazer. Ele vem falando assim, né? Nossa esperança, nosso socorro vem do Senhor. Ou seja, a minha força está no Senhor, né? Eu dependo da sua orientação, porque a sua orientação é que vai prevalecer e vai impedir os adversários vir contra nós. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com as suas crianças de colo, suas esposas, seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. Ele disse assim, olha, escuta todos vocês, os povos de Judá e de Jerusalém. Escuta, rei Josafá, assim diz o Senhor, olha, não tenha medo não, não desanime não, por causa desse grande exército aí imenso, pois a batalha não é de vocês, essa batalha é de Deus. O que foi entregue no altar de Deus, as suas orações, o seu clamor, eles não foram até o teto e voltou. O Deus vivo estava ouvindo a oração de vocês quando vocês clamaram. E eu estou aqui para dizer, olha, essa batalha não é mais de vocês. Desde o momento que se apresentou para o Senhor, essa batalha, essa peleja agora ela é do Senhor. E se ela é do Senhor, vocês não têm que se preocupar. Vocês agora têm que ouvir a minha instrução e colocar em prática. Amém? Em dizendo assim, olha, amanhã, escuta bem, povo de Deus, Josafá, amanhã vocês vão marchar contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tome as suas posições e depois fique parado e veja o livramento do Senhor. O povo Josafá deveria de seguir todas essas instruções aqui do homem de Deus, né? Eles teriam que se colocar na posição, né? Os inimigos estariam vindo, né? E ele estaria indo de encontro com eles. Quando encontrar, vocês não vão ter que lutar. Ué, como assim eu não vou ter que lutar? Eu vou permitir você estar de frente com eles, mas vocês não vão lutar. Quem vai lutar por vocês é o Senhor. É o Senhor que vai lutar. Vocês têm que estar na posição. O que é posição? Vocês têm que estar de pé, revestidos do poder de Deus, revestidos espiritualmente, andando em espírito, confiando no Senhor, fazendo o que estou mandando vocês fazerem. E tem que colocar em prática, hein? Falou em outras palavras, né? Vocês não vão lutar. Vai ser uma guerra ao qual vocês não vão lutar. Vocês vão contemplar eu lutando, eu trabalhando, eu mostrando para os adversários que propriedade exclusiva de Deus não é para eles tocarem. Ou seja, o lugar que vocês estão é um lugar abençoado, consagrado que eu dei para vocês, não é para eles. E vou estar dizendo para eles, mexeu com meus filhos, estão mexendo comigo, quem veio aqui resolver, quem veio lutar sou eu, né? Em outras palavras, vem dizendo assim, olha, tome as suas posições, depois fique parado. Veja o livramento do Senhor, Ele está com vocês, povo de Judá, Jerusalém. Não tenha medo e nem desanimem, saia para enfrentá-lo amanhã, pois o Senhor está com vocês. O Senhor está encorajando o rei Josafá e está também encorajando o povo de Deus, para eles fazerem tudo isso colocando em prática pela manhã de manhã. Eles deveriam se colocar na posição para ir ao encontro dos adversários, né? Eles tinham que confiar na palavra de Deus, né? Ou seja, um monte de exército vindo contra nós, a gente não vai poder lutar, não podia questionar a direção de Deus. Como é isso? A gente vai para um lugar onde tem 3 exércitos contra nós e a gente vai ficar olhando para eles sem lutar?
Eles não tinham que questionar, eles tinham que obedecer à voz de Deus. Eles tinham que colocar em prática a ordenança do Senhor. Para quê? Para que em tudo viesse ser bem sucedido as orientações e ver o agir de Deus. E aqui vem mencionando que enquanto eles fizerem do jeito que o homem de Deus instruiu, ensinou, né? Não tenha medo, não desanime, saia para enfrentá-la amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá, de Jerusalém, fez o mesmo em adoração ao Senhor. Então Josafá aí dobrou o seu joelho, começou a orar a Deus, agradecendo, né, pelo Senhor ter ouvido a oração dele, por ter instruído ele, porque ele tinha pedido uma orientação, e a orientação é essa: marche para de encontro ao adversário e fique na posição que eu estou com vocês. Vocês vão contemplar o que a mão do poderoso faz contra os que se levantam contra meus. Então ele se prostrou no chão e adorou o Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate, de Coré, se levantaram e louvaram a alta voz do Senhor, Deus de Israel. Bem cedo, então, foi se colocada em prática. Bem cedo, Josafá, com o povo de Deus, levantaram cedo e foram colocar em prática tudo que o homem de Deus falou, né? Ele partiu lá no deserto de Tecoa, no caminho Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá, de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Então, quando o povo já estava tudo na posição para sair, ele se reuniu ali diante daquele povo e falou assim: preste atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. Escuta-me aqui, povo de Judá, de Jerusalém. Creia no Senhor, né? O seu Deus. Permaneça firme neles. Não desanime. Vamos crer que toda palavra que saiu da boca de Deus não vai voltar vazia. Ele falou assim: vocês fiquem firmes, permaneçam firmes nelas. Creiam em seus profetas, vocês vão ter êxodo, né? Nessa batalha temos que ir em espírito. Não podemos ficar dispersos, mas confiar somente no agir de Deus, em outras palavras, né? E depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para ir adiante do exército, cantando, louvando ao Senhor por sua santa majestade, cantavam assim. Então, depois que ele consultou ali o povo, ele nomeou, né? Nomeou ali alguém, cantores para ir adiante do exército, na frente e puxou. Então ele nomeou, né, uma pessoa para ficar de frente aqui do exército, cantando louvor ao Senhor, né? Por sua santa majestade, cantavam assim: dê graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar, louvar o Senhor, trouxe confusão sobre o exército de Amon, Moabe e do Monte Seir. Eles começaram a lutar entre si, né? Então o povo foi tudo no espírito, eles foram tudo na posição, né? Eles não estavam julgando palavras ao vento, eles não estavam dispersos, eles estavam numa só fé, num só propósito, em espírito, né? Eles foram vigilantes, eles foram andando, já louvando ao Senhor, ou seja, enquanto eles louvavam, Deus estava trabalhando. Eles já estavam agradecendo a Deus pelo que o Senhor já tinha feito. E com isso, um reboliço aconteceu no meio dos adversários, até os aliados dos inimigos começaram a lutar entre si, né? E ali a mão de Deus começou a agir, né? Eles começaram a lutar, como o povo de Deus avistaram eles, os adversários, não foram eles vivos, foram eles caídos no chão,
e eles puderam contemplar e ver o que Deus falou não caiu por terra. Foram todas palavras que se realizou enquanto eles davam honra e glória ao Senhor. Né? Isso mostra que quem confia no Senhor de maneira nenhuma há de ser envergonhado. Né? Verão o agir de Deus sobre a nossa vida. Né? Então eles depois foram lá e começou a colher os despojos, né? Encontraram grande quantidade de suprimento, então eles foram lá e pegaram o que tinha que pegar, né? E eles voltaram muito alegres, né? Porque o Senhor tinha dado vitória sobre os seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém, som de harpa, lira, trombeta, e foram ao templo do Senhor. Então, quando eles chegaram lá a Jerusalém, né, eles já chegaram felizes, né, pela vitória. Quando eles chegaram lá em Jerusalém, né, eles já estavam marchando, entrando, né, todos felizes, né, um som de harpa, cantando, louvando ao Senhor, né, e foram ao templo do Senhor agradecer ao Senhor pelas maravilhas, por ter honrado a fé dele, né? E quando todo o povo e os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor do Senhor veio sobre ele. Todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre ele, ou seja, o nome do Senhor foi glorificado. Foi glorificado. Por quê? Porque o que Deus falou cumpriu, o povo voltou sem nenhuma mancha, sem nenhum sinal de luta, né, de sangue, né? Eles não tiveram que lutar. Eles voltaram, só foram para contemplar a vitória e a palavra de Deus que não cai por terra. Foram contemplar o que o poderoso, o que o Pai deles falaram é verdade. Foram lá para comprovar que o impossível se tornou possível e eles puderam contemplar que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Permaneceram no Senhor, manter a sua confiança firmada, não ficaram abalados, porque o nosso Deus havia encorajado, havia falado, e eles permaneceram com a palavra do Senhor. E é isso que faz a diferença. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós damos crédito à palavra de Deus, nós entramos numa batalha ao qual Deus não permite que lutemos, mas permite que venhamos, através dessa luta, o crescimento. É claro que vai gerar dor e sofrimento, porque Deus precisa extrair de nós o melhor. Ele precisa trabalhar em nós, né? Então aqui vem dizendo que o povo, o reino e os vizinhos souberam e se alegraram juntamente com o povo de Deus por ver o que Deus fez na vida deles. Foi tremendo, foi poderoso, né? E o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Aqui vem dizendo que o reino de Josafá teve paz, pois Deus deu descanso para todos, né? Porque a paz reinou naquele lugar. Deus deu descanso àquele povo, né? Pois o inimigo quer muitas vezes trazer desespero, confusão, perturbação, mas se não houver uma perseverança, se não houver, né, não prestarem atenção, né, o que Deus deu, Deus não tira. O que o diabo deu, o diabo vai tomar. E sabendo a nossa posição, nós vamos reivindicar o que é nosso. Nós vamos orar e apresentar para Deus. E a melhor solução sempre virá de Deus, né? Porque o homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Porque no presente momento, Josafá não sabia o que fazer, mas à medida que ele abriu a boca dele, expressou para Deus,
quis ouvir de Deus o que deveria fazer, Deus deu a orientação. E as orientações do Senhor nunca caem por terra. As orientações do Senhor sempre vão nos levar à vitória, mesmo que não entendemos, porque se o povo pensasse com a lógica humana, eles olhariam e poderiam imaginar: oh, nossa, como assim? O Senhor está mandando ir enfrentar esse povo e dizer que vai lutar por nós e nós não vamos lutar? Como assim? Vamos encontrar eles lá, eles vão querer vir nos abater, lutar contra nós. Mas se é o que Deus falou, para a lógica humana é loucura, mas fiquemos, né, na nossa loucura, né, da fé, que dá resultado, né? Para os que estão perecendo é loucura, né? Para os que estão perecendo, esse cheiro que nós temos de Cristo é loucura, porque as pessoas não compreendem, né, que agindo a fé, agindo o que Deus fala, é loucura para os que perecem, para os que estão com a venda nos olhos. Mas para aqueles que já têm a venda arrancada aos seus olhos, eles entendem que não estamos perecendo, mas temos vida, né? Temos o Senhor, temos a marca de Cristo em nome de Jesus. Então isso mostra que todo problema tem uma solução. Aparentemente não tinha uma solução aqui, mas Deus trouxe a solução. E a melhor solução é a vinda de Deus. Deus usa os homens de Deus. Deus usa pessoas através da sua palavra, né? E devemos ficar na posição, né? No presente momento a gente não entende, mas quando Deus permite certas coisas na nossa vida, lá na frente nós vamos entender. O que o inimigo quer é nos envergonhar. O que o inimigo quer é uma oportunidade para nos atacar. Mas não adianta. Vão atacar, mas só que o atacar dele não consegue nos tocar. Por isso que os adversários eles ficam irados, porque ele não conseguindo tocar em nós, eles vão tocar na nossa honra. Vai tocar e vai querer manchar o nosso nome, a nossa reputação. Ele vai querer atingir, mas só que o Deus que está na nossa vida, que tem tudo escrito ao nosso respeito, tudo que nós fazemos, se o nosso histórico de vida foi escrito por Ele e o nosso nome está limpo no céu, não tem como a mentira prevalecer por muito tempo. Não é verdade? Pois a Bíblia diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra mim, diz o Senhor. Então, ficai na posição. O homem de Deus ficou na posição e o povo teve que ouvir as orientações e colocou em prática. E ele de manhã cedo já encorajou, né? Encorajou aquele povo a permanecer na posição. É tão bom, né? A gente ter pessoas de Deus que nos instruem, que fala para ficarmos na posição, para continuar a permanecer em nossa missão, né? E o apoio vindo de pessoas de Deus, pessoas orientadas pelo céu. E nós devemos ficar na posição, né? Na posição. Deus ainda usa pessoas que muita gente não acredita, né, no que Deus tem na nossa vida, os planos, os propósitos de Deus na nossa vida. Mas quando Deus usa é porque a pessoa já enxergou, Deus já falou no coração, Deus já confirmou, né? E a gente vê que é somente Deus, porque o que eu não posso falar, eu não posso fazer, o meu Deus faz. Não é verdade? Deus faz. Ainda que tentam nos sujar, nos denigrir, reverter o quadro, mostrar toda mentira planejada, feita, não prevalece por muito tempo, porque o nosso Deus nos conhece. É Ele quem tem o domínio do coração do homem, é Deus, né? Então, muitas vezes, né, como o apóstolo Paulo estava falando, né, que ele não julga mais com
ele não julga, não, cadê? Eu não vou ficar nas minhas palavras, eu vou lá em Coríntios, onde ele vem falando aqui, eu acho que foi a pregação de ontem, né? Ele vem mencionando aqui que não julga mais nos padrões humanos, mas ele julga, cadê aqui? Ele não julga mais com padrões humanos. Aqui, ó, não avaliamos mais a ninguém do ponto de vista humano. Em outro tempo, pensávamos em Cristo apenas no ponto de vista humano, mas agora conhecemos de modo bem diferente. Né? Logo, todo aquele que está em Cristo tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Ou seja, nós não julgamos mais com esse padrão, não. Né? E sabemos também que é Deus que julga e conhece o mais profundo do coração. E Deus ainda levanta pessoas que conhece, passa a nos olhar não somente por fora, mas nos olhar por dentro, que temos de melhor, né? Ou seja, é o próprio Deus que faz enxergar, né? Por exemplo, você tem uma pessoa, uma amiga sua, que você se identifica, né? E que é muito parecido com você. Você consegue enxergar o coração dela, né? E ela consegue enxergar o seu coração. Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso, assim. A gente vê assim que pessoas de Deus colocam no nosso caminho, né? E quando eu conheci essa minha amiga, que é pastora, né? Eu consegui enxergar nela bondade, amor, né? Ela enxergava além das aparências, né? Uma pessoa que não tem inveja, que quer o bem, o crescimento, faz as coisas com amor para Deus, né? Que às vezes, muitas vezes, tem lugares que tem competições e ela não tem esse negócio de competições, né? Ela acolhe todo mundo, uma mãezona, né? E imagine a gente enxergar, imagine Deus que enxerga o coração de uma serva dessa tão abençoada, né? E ela me enxergou assim e a gente ficamos amigas, né? Como se fosse uma mãe para mim. E eu avisei, e eu falei com ela isso. Isso ela, eu costumo dizer que ela enxergou meu coração. Mas tem outras pessoas também, qual Deus permite, enxergar o nosso coração. Enxergar além das aparências, né? E pessoas que Deus coloca mesmo no nosso coração. Pessoas que não têm inveja, pessoas que, né? Porque o que bloqueia a inveja, pessoas que não conhecem a outra, já estão julgando, já estão falando, já estão indo atrás do que o outro fala, do que o outro pensa. E isso é ruim para a obra de Deus, é ruim para o diálogo, né? Para o ministério, né? Pessoas, ela tem que ser igual a Jesus, com mansidão, acolhendo, dando amor. A obra de Deus não pode ter competição, né? Não pode ter competição, porque nada flui, né? Vai ficar sempre um grupinho que quer assim, que não gosta, que exclui, e isso não é legal. Então, o que eu quero ressaltar aqui, né? Que, vamos voltar lá para a palavra, que Deus nos enxerga além das aparências. E quando Deus nos enxerga, pessoas não vão entender porque a escolha de Deus é o que eles não querem. Com isso, vai haver levantes, vai haver oposição se levantando contra os filhos de Deus, né? E não são poucos, não. Vão ter muitos dando a mão para se opor contra o chamado de Deus, contra a obra de Deus na nossa vida. Mas, se nós não ficarmos, se nós não focarmos no mais importante, na palavra, no que Deus fala ao nosso respeito, a gente vai viver em função do que estão achando e pensando, né? Então, focai naquilo que te traz esperança, naquilo que vai fazer você avançar. E isso é
é que Deus quer para cada um de nós. Não podemos perder o foco, né? Botar em força no seu trabalho, no que Deus te deu. Porque o que Deus te deu, Ele vai focar no que Deus te deu, no que Deus tem para a sua vida. Os seus adversários Deus cuida, Deus trabalha. Porque você não está correndo atrás para prejudicar a vida de ninguém. Você não está correndo atrás para queimar e difamar ninguém. Aqui nós estamos vendo que os adversários estavam indo atrás de quem estava quieto, de quem estava ali, ó, cuidando do que era deles, né? E nós sabemos que quem fica preocupado com a nossa vida é o adversário, que fica para baixo, para cima, procurando o momento certo de nos atacar, de se levantar contra nós, né? Por quê? Porque não suporta o que Deus tem na sua vida, o que Deus vai fazer na sua vida. E isso desperta inveja e desperta, né? E cria-se novos grupos. Por quê? Quer mostrar o contrário daquilo que você é, mostrando que você não é aquilo. Mas quem nos fez, né? Quem nos fez e quem tem propósito para a nossa vida é o nosso Deus. E quem tira a máscara é o nosso Deus. Não adianta querer colocar uma capa nos filhos de Deus que não cabe. Ou seja, não adianta colocar a armadura de Saul e Davi que não vai conseguir. Davi tem que lutar do jeito que Deus treinou, com a fé dele. Ele tem que ir a batalhar para guerrear contra os filisteus com a fé dele. E Deus é o Deus que dá estratégia. Deus é aquele que dá sabedoria. Se Deus permitiu Davi enfrentar o gigante Golias, porque ele tinha capacidade de vencer, né? E isso mostra que tamanho é documento, né? Que o tempo de experiência dos adversários não serve para aqueles que confiam no Senhor, que tem o Senhor na frente da sua batalha. O exército desses homens que estavam se levantando contra os filhos de Deus eram grandes e poderosos, mas o nosso Deus, com o nosso Deus do nosso lado, venceremos como se fosse, né, né? Enfrentaremos o exército e Deus estará na frente. Ou seja, vai você então, só você, Josafá? Vai lá você sozinho lá enfrentar esses adversários aqui, deixa o povo aqui. Ele ia pensar o quê? Senhor, como assim eu vou lá enfrentar os adversários, o povo vai ficar aqui e eu vou guerrear lá? Não, mas o Senhor queria que o povo fosse junto. Não foi o que ele queria sozinho. Mas eu estou supondo aqui, né? Porque às vezes a lógica de Deus sai um pouco do nosso raciocínio. Não, poderia ter ido, né, Josafá? Não, mas vai Josafá e vai seu povo também. Eu quero ensinar o povo também, né? Então não precisou lutar. Deus permitiu porque Deus tinha propósito, com o povo junto ali também, porque Josafá poderia ter ido sozinho, contemplado e falar só vencemos, né? Mas se a luta era de Josafá, era do povo também, ou seja, a minha luta vai ter pessoas que vai estar lutando comigo, vai estar batalhando em oração, vai estar guerreando do outro lado, que muitas vezes eu não sou, não chega até o nosso ouvido que nós sabemos, ou até chega no nosso ouvido que tem gente batalhando ao nosso favor, tem gente orando ao nosso favor. E Deus, Ele conhece, Ele coloca assim, são poucos, mas de qualidade, mas que faz a diferença e que vai torcer como se Deus estivesse torcendo por você. Esses sim são os sinceros, são aquele que Deus escolheu para estar ali junto com você, né? Não é aqueles que ficam todo dia com você, mas que de longe está presenciando, mas de longe estão orando, de longe está apresentando a Deus, de longe a comprar a sua briga no mundo espiritual, está guerreando por você, que quer o seu bem, que tem orado pelo seu bem, e está vendo
a grande injustiça, que está vendo a quantidade de adversário que tem se levantado. E ainda tem nos encorajado, como aqui estava acontecendo, do homem de Deus encorajar o povo de Deus. Então tem sim pessoas de Deus que enxergam além das aparências como sempre, né? Mas Deus ainda é que sonda o nosso coração, que nos conhece por inteiro. Então, o nosso Deus, Ele sabe até onde nós suportamos, o nosso limite. Quando chega, passa do nosso limite, aí que Ele vem vem guerrear por nós. Ele vem fazer aquilo que nós não podemos fazer. Está terminando? Em nome de Jesus. E é essa a palavra de Deus. Eu espero que tenha falado com vocês, porque no meu coração falou. Essa palavra é forte, essa palavra foi diferente aqui de outras vezes que eu preguei, mas o nosso Deus é aquele que sempre vai adiante de nós, né? Até aquilo que era favorável, porque aqui vem dizendo, agora que eu me lembrei, né, dessa passagem aqui, que os exércitos de Moabe e de Amon se voltaram contra os seus aliados do Monte Seir. Você vê que os adversários que eram aliados, Deus fez eles lutarem contra si, ou seja, aqueles que estavam a favor, né, acabaram se virando contra o outro, porque o Deus batalhou, guerreou ali, tomou a frente da guerra ali do povo de Deus, né? É isso que Deus faz. Depois, né, cadê aqui, ó? Depois que havia destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros, né? Então, essa aliança que havia, os aliados, né? Eles mesmos, né, se destruíram, porque uma aliança da perversidade e da injustiça, né? Sempre que luta ao contrário aos propósitos de Deus, eles mesmos por si, eles se destroem, eles não permanecem, né? E aqui nós vemos aqui, mãe mesmo, que o fim deles foi a destruição, né? Ou seja, ninguém correu para destruir eles, mas eles estavam querendo destruir o povo de Deus, né? E eles acabaram cavando a própria cova deles, se destruindo mesmo, né? Lutou contra o exército de Deus e Deus respondeu à altura. Foi o Senhor que guerreou. Então, confia no Senhor de todo o seu coração, que o mais Ele vai fazer, né? Não é você que tem corrido atrás das lutas, das adversidades, mas ela está surgindo, ela está te alcançando. É porque Deus quer extrair de você o melhor. É porque Deus quer trabalhar na sua vida. Então, assuma a sua posição, se coloca na posição e não temas, confia no Senhor de todo o seu coração. Permaneça firme na sua confiança no Senhor. O nosso Deus, Ele nunca chega atrasado, Ele sempre chega na hora certa. Em nome de Jesus. Fica na paz de Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Fica na paz e tchau, tchau. Gente, vou ler.